Hello everyone, welcome back to our class. How are you today? I hope you are doing very fine and well. Let's talk. Então, gente, hoje nós iniciamos o nosso Chapter 9, ok? Então, lá na página 56, nós estaremos iniciando, o nosso Chapter 9. E o título é I Need a Rest, tá bom? Vamos dar uma puladinha nesse texto por agora, tá? Hoje a gente vai aprender uma gramática nova. Rufem os tambores. Bom, hoje nós estaremos aprendendo sobre a past tense, né? Past tense, tá? Que é a sentença do passado. Então, como assim, teacher? Que sentença é essa? Vamos ler aqui, ó. Eu cheguei tarde, você chegou tarde, ele chegou tarde, ela chegou tarde, tá? É ações no passado, tá bom? Hoje a gente vai aprender a falar desta forma, ações no passado, que ficaram no passado. E agora a gente vai descobrir, como é que funciona pra gente falar isso, quais são as peculiaridades que nós vamos usar, nós devemos usar, tá? Lembrando, a gente vai ver um pouco agora sobre os verbos regulares e irregulares, tá? A gente vai ver na outra página. Então, para a gente fazer uma afirmativa, uma afirmativa, no caso, eu cheguei tarde. I arrived late. You arrived late. He arrived late. She arrived late. Por aí vai. Como que é a estrutura da frase? Para você fazer uma afirmativa. Então, a gente vai começar com o sujeito. I, you, he, she, it, we, you and they, né? O verbo no passado. Então é aquela, eu não sei se vocês já viram, se vocês têm uma listinha de verbos irregulares, a gente também tem aqui no livro, tá? Eu já posso falar a página para vocês, principalmente que eu posso falar agora, né? Por que não? Mas lá na página 94, Appendix, Irregular Verb List. Então a gente tem a lista dos verbos irregulares e verbos regulares. Verbos regulares, eles terminam com ed ou ied no final. Esse aqui, por exemplo, é um verbo regular. Então, arrive fica arrived, só o dezinho, tá? Então, os verbos regulares vão seguir um certo padrão, que é o ed ou d no final ou ied no final, tá? Agora, os verbos irregulares, gente, vamos dar uma olhadinha lá na página 94. Então, vira lá, esse mesmo book aí, lá na página 94, tá? Então, a gente tem infinitive, past participle. O que é a listinha no verbo infinitivo? Eu tô na página 58, eu vou descer lá com vocês. Será que eu não escaneei? Escaneei sim. Ó. Essa página aqui que eu quero que vocês abram, tá? Então, lá no infinitivo, gente, quando o verbo tá no infinitivo, eu tô dando uma geralzão aqui pra quem ainda chegou, caiu de paraquedas ou não lembra, tá? O verbo no infinitivo é aquele cara que tá cru, que a gente não conjuga. Quando o verbo tá cru, to be, to become, to begin, to break. Então, é ser ou estar, se transformar, começar, quebrar, trazer, queimar, construir, comprar, pegar, apanhar, escolher, tá? Vir, custar, cortar, fazer, desenhar, sonhar, beber, dirigir. Então, é quando ele tá sem conjugação, está terminando com ir, tá? É o nosso caipira que a gente fala, tá bom? Ele não tá com conjugação nenhuma, tá? Ele está na sua forma mais crua. Então, o verbo no infinitivo é isso aqui. Agora, quando ele está no past, tá? É porque ele está no passado. Então, o verbo to be no passado é o was and were. Acho que a gente já aprendeu sobre isso, tá? Que é o que a gente está vendo agora, o past. Só que para o verbo to be, ele muda um pouquinho, que é o was ou were, tá bom? Ele vai ficar dessa forma. Então, o verbo to be, ser ou estar, numa past tense, que é a matéria que a gente está vendo hoje, ele vai ficar dessa forma, was, were, tá? Eu acho que eu já passei essa aulinha para vocês, depois a teacher vê, tá bom? Então, become fica became, begin fica began, break fica broke, Então, quebrar, quebrou, trazer, trouxe.
Queimar, queimou, tá? Ele fica no passado, tá? No passado mesmo. No passado mesmo. E o past participle, ele é o particípio passado, ele é outra coisa que a gente vai usar para outra coisa, tá? Desenhado, corrido, pegado, comprado, tido, ele tá no particípio passado, é outro tempinho verbal, tá bom? Então, a gente sempre, quando a gente já falando dos verbos irregulares, a gente vai ter a primeira coluninha, a segunda coluninha, a terceira coluninha, tá? Isso aqui é a continuação, primeira coluninha, segunda coluninha, terceira coluninha. Nesse caso, para esta gramática que a gente vai estar vendo hoje, é a segunda coluninha, ó, past, tá? Simple past, vai aparecer algumas vezes, tá bom? Então, vamos voltar lá na página 58. Então vamos ver. Então, I arrived late. Por que esse cara não tá lá? Porque ele é um verbo regular, então ele segue uma regrinha, ed no final, tá? Então a fórmula é sujeito, verbo no passado, no simple past, e o complemento se necessário. I arrived late. I bought a new pen. Eu comprei uma caneta nova. I studied yesterday. Eu estudei ontem, tá? You arrived late. You bought a new pen. Você comprou uma nova caneta. You studied yesterday. Você estudou ontem, tá bom? Então, é o sujeito, o verbo no passado, complemento se necessário na frase, tá bom? É assim que a gente vai usar, tá? Tranquilo até aí? Dúvidas é só a gente conversando. Então, e o verbo na negativa, né? A gente negar, tá? A gente negar, eu não cheguei tarde. I didn't arrive late. Late. I didn't arrive late. Tá? O que está acontecendo nessa frase aí? O que aconteceu aqui, ó? Aqui a gente está tendo, né? Nós temos um auxiliar aqui na frase, tá? Então é o didn't. Didn't. Repeat with me. Didn't. Repeat one more time. Didn't. É o que é o didn't? É o did mais o not. Fica uma contraction chamada didn't, né? E o que acontece? Vai vir o sujeito, esse auxiliar didn't, que é o did mais o not, que é eu não, você não, ele não, tá? É isso que ele serve na frase. O verbo vai voltar na sua forma original. Então, ao invés de ficar arrived, ele vai ficar arrive. Por quê? Porque já tem esse auxiliar aqui explicando que já está no passado. Então, eu não cheguei tarde. I didn't arrive late. You didn't arrive late. He didn't arrive late. Tá? Então, não tem por que eu colocar o verbo no passado se eu já tenho esse auxiliar aqui, por isso que fica mais de boa no inglês. I didn't arrive late. Eu não cheguei tarde. Tá? Então, no inglês, quando você estiver negando, tá? Você vai usar o didn't, que é esse auxiliar, e o verbo vai ficar na fórmula original, no jeitinho que ele é, tá? Ao contrário da afirmativa. Lembre que na afirmativa a gente vai ter que colocar o verbo no passado. I arrived late. Eu cheguei tarde. Na negativa, eu não cheguei tarde. I didn't arrive late. Deu para entender? Então vamos lá, vamos ler. I didn't arrive late. You didn't arrive late. He didn't arrive late. She didn't arrive late. It didn't arrive late. We didn't arrive late. You didn't arrive late. In the last one, they didn't arrive late, tá? Eu não cheguei tarde, você não chegou tarde, ele não chegou tarde, ela não chegou tarde, ele ou ela não chegou tarde, nós não chegamos tarde, vocês não chegaram tarde e eles não chegaram tarde, tá?
Então, mais uma vez para repetir, quando, né, a gente for fazer uma negativa, a gente vai colocar o didn't depois do sujeito e o verbo vai voltar na sua fórmula original e depois, né, o complemento se necessário da frase, beleza? Tranquilo até aí? Vamos aqui na interrogativa agora. Como assim, teacher? Socorro. A interrogativa, gente, primeiramente, vai ter o did na frente, você pode ver. Vai estar o did na frente, depois o sujeito. Enquanto aqui era o sujeito, depois o did mais o not, aqui vai ser o did na frente, depois o sujeito. Did I arrive late? Eu cheguei tarde? Lembre-se, o verbo na sua fórmula original. Somente na afirmativa o verbo vai se alterar, tá? Do resto, negativa e interrogativa, o verbo vai estar original, vai estar na sua fórmula original. Você só se preocupe aonde colocar o did ou o didn't, né? Então aqui, ó, did I arrive late? Eu cheguei tarde. Did you arrive late? Você chegou tarde. Did he arrive late? Ele chegou tarde. Did she arrive late? Ela chegou tarde, tá? Então, essa é a peculiaridade do did, do simple past, do past tense, tá? Essa é a peculiaridade dele. Então, né, olha aqui de novo na negativa. Na negativa, é o sujeito mais o did mais o not. E o verbo na sua fórmula original. Lembrando que o did mais o not fica didn't. E aqui na interrogativa vai acontecer a inversão. Assim como numa question, a gente já está acostumado que normalmente nas questions, indeterminadas, né, na maioria dos tempos gramaticais, há essa inversão na question, tá? Nesse caso, o auxiliar did vai na frente do sujeito. Did I arrive late? Did you arrive late? Did he arrive late? Tá? Lembrando que o verbo está na sua fórmula original, tá bom? Tranquilo? E aqui são as respostas. Yes, I did. Oh, no, I didn't. Né? I didn't or did not. Então, se você for, né, concordar, yes, I did. Did you arrive late? Did you arrive late? Você chegou tarde? Yes, I did. Sim, eu cheguei tarde. Você está falando isso? Yes. Sim, eu cheguei. Sim, sim, eu cheguei. Ficaria melhor. Sim, eu cheguei. Yes, I did. Yes, I did. Se não, no, I didn't. Eu não cheguei tarde. Oh, no, I did not. Tá? Você vai ver mais isso aí no inglês britânico, eles não fazerem contractions, tá? Mas não é bem uma regra, mas eu percebo mais isso, que os britânicos, eles falam por extenso, eles não usam muito contraction. Não segue bem uma regra, tá bom, gente? Entenderam até aí, gente? Tranquilo? Lembre-se que agora você tem aquela listinha de verbos irregulares lá na sua página 94, tá? Lembrando que o arrive não faz parte daquela lista porque ele é um verbo regular, né? Porque ele segue a regra de ter um D na frente, ou um D na frente, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Double A questions, né? O que são essas double A questions? É o what, é o when, é o where, é o why, how, tá? São essas questions. When did he arrive? What did he answer? Where did she live? Então, quando ele chegou? O que ele respondeu? Onde ela viveu? Where did she live? Where did she live when she was in the USA? Onde ela morou? Onde ela viveu? Quando ela morava nos Estados Unidos? Tá tudo no passado, tá? Então, vale lembrar. Então, aqui são as double A questions que a teacher já explicou, né? Acho que a teacher já deve ter apresentado para vocês em algumas aulas passadas, tá? E vamos lá na page 59. Página 59, por gentileza. Vamos ver aqui, ó. Practice. Look at these verbs in the chart and find out their meanings, né? Descubra os significados deles, né? Find out their meanings. If you don't know them, what do they have in common? Se você não conhece eles, o que eles têm em comum? Não, desculpa, não li toda completa, não li toda a pergunta. Olha, analise esses verbos na tabela e descubra os significados se você não os conhece. O que eles têm em comum? Então vamos lá. Answer. O que ele significa? Answer é responder, tá? Answer é responder, tá?
resposta, tanto faz. E como que ele fica na past tense? Answered. Deixa eu pegar aqui. Agora vai ser difícil, porque eu preciso pegar um carinha de nota aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí, gente, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Deixa eu ver se ele tá aqui. Just one moment, guys. Eu acho que eu consegui. Pera aí, gente. Aqui. Deixa eu só arrumar agora. Deixa eu ver. Se está funcionando. Não está funcionando. Tá sim. Isso. Então vamos lá. Page. Deixa eu ver se tá funcionando. Isso. Page 59. Então tem um exercise lá. Então a gente tem aqui primeiramente o answer. Answer. Como que ele, né? O que que ele significa? Aí você vai lá e coloca o significado dele, né? Que é tanto responder, resposta e tal. E o que que é, como que ele fica na past tense? Ele fica, olha como ele fica. Answered. Respondeu, tá? Tranquilo? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Accept. Ela é o segundo verbo. Accept. Accept. Aceitar. Procura o significado e como que ele fica no passado. Accepted. Olha que beleza. Tá vendo aqui, ó? Esses caras são verbos irregulares, perdão. Eles são verbos regulares. Porque, ó, eles mantêm o mesmo padrão no final. Vamos ver um outro aqui. Allow. É permitir. Allow. Como que ele fica? Allow it. Olha que legal. Allow it. Ele segue um padrão. Arrived. Arrive, né? Arrive é chegar. Vai lá. Olha como ele fica, que nem nós vimos lá. Arrived. Tá vendo? Os caras seguem um padrão aqui, tá? Então eu quero que vocês façam esse exercício aqui, tá? A teacher vai falar junto com vocês. Deixa eu ver se eu consigo tirar agora daqui. Aqui. Então eu quero que vocês façam, tá? Esse exercício aí. Deixa eu ver onde eu tô. Faça esse exercíciozinho aí. Eu vou falando contigo, né? Eu vou com vocês aqui conversando, tá? Então vamos lá. Answer, resposta, significa resposta. Past tense, answered, respondeu. Accept, aceitar, né? E no passado fica accepted. Allow, permitir, fica no passado allowed. Arrive, chegar fica arrived. Ask, perguntar, né? Significado, perguntar. Past tense, asked. Esse aqui é o believe, que é acreditar. No past tense fica believed. Call, né? Call é ligar, chamar, às vezes, né, dependendo da situação. Fica na past tense, fica called. 2 L's e um E e um D no final. Carry, que é carregar. Fica carried. Tira o Y e coloca o I, E e o D. Também é regular, tá? Porque ele segue um padrão. Então, ou ele leva o D, ou ele leva ED, ou ele leva IED, como nesse caso aqui. Discover, né? Descobrir. Na past tense fica discovered. Então, leva um E e um D no final. Drop, que é soltar, cair. Fica dropped. É um P, um E e um D no final. Finish. Vai dobrar, tá? Vai levar 2 P aqui no drop. Então, finish. Finish. Terminar. Finish. I have to finish. Terminar no geral, assim. E na past tense fica finished. Leva um E e um D no final. Follow, que é seguir, perseguir, tá? Fica followed. Um E e um D no final. Happen. Happen é acontecer. No past tense fica happened. E e um D no final. Jump. Jump é pular, saltar. Fica jumped. Learn. Aprender.
fica learned no final. Learned no final. Like, que é curtir, gostar, fica like it com D no final. Listen, que é ouvir, escutar, fica listened. Look, dependendo do sentido, pode ser olhar, tá? Fica look at, com E e um D no final, tá? Você tá percebendo, gente, que é bem de boa, bem tranquilo. Vamos continuar. Então aqui, ó. Notice, que é notar, perceber, aviso, né? Fica notice. Open é abrir, fica opened. Order, que é tanto pedir, mas também tem a ver com pedido de compra, fica ordered. Play é jogar, tocar, fica played. Phone é telefonar, fica phoned. Remember, que é lembrar, fica remembered. Save é salvar, fica saved. Aqui, ó. Start, que é começar, fica started. Stay é ficar, fica stayed. Stop é parar, fica stopped. Study, você já sabe, fica studied. Talk. E assim vai, gente. Vocês vão procurando aí, tá bom? Aí agora o próximo exercício é put this sentence in the interrogative and negative form. Então a gente tem aqui este exemplo aqui, ó, letter A. He finished his homework. He finished his homework. Então, como que ficaria isso na interrogativa e na negativa? Vamos ver? He didn't. Vamos começar na question. Did he finish his homework? E numa negativa, he didn't finish his homework. Ficaria assim, tá, gente? Então, vamos pegar aqui o negocinho não, né? O bloco de notas. E a gente vai fazendo juntos. Então, a letra A, né? Ficaria assim. Tô cega, Rafael, fazendo a aula. Sem gritar, tô fazendo a aula. Did he finish his homework? He didn't finish his homework. Letter B. Did I call you yesterday? Did I call you yesterday? I didn't call you yesterday. Por que, teacher, que o verbo agora tá normal? Lembra que eu falei, quando ficar numa interrogativa e quando ficar em uma negativa, o verbo vai voltar na sua fórmula original, tá? Por aí vai. Did you answer? Did you answer my phone call? Did you answer my phone call? You didn't
answer my phone call. They lived in New York in 2004. Então, did they live in... Vou colocar New York, é a mesma coisa, dá pra vocês entenderem que é New York, não tem porque eu ficar escrevendo. They didn't live 2004. E tem professor aqui jogando, gente. Joguinho é muito engraçado ver ele jogando. Por isso que eu estou rindo, tá? Sorry. Continuando. Ele tava todo fodão. Agora nem tá brincando mais. Eu fiz um gol. Did I listen to the radio? Taranana. Tem mais uma continuação aí. Aí ficaria I didn't listen to the radio. Taranana. Entendeu, gente? Por aí vai. Tem mais? Não, aí a gente não tem mais, mas vocês entenderam, né? Qual que é a peculiaridade? Na afirmativa, o verbo vai mudar. Na afirmativa, o verbo muda. Finish fica finished, call fica called, answer fica answered, live fica lived, listen fica listening, lá na afirmativa. A partir do momento que a gente vai usar o didn't, o did e o didn't, usa tipo assim, se toda vez que eu tiver que colocar um desses dois caras na frase, eu não vou precisar mudar o verbo. Um compensa o outro. Pensa assim que acho que fica mais fácil, tá? Tranquilo? O que vocês acharam? Então agora vamos voltar para o nosso book here. Let's turn our page. Page 60. Vamos lá. Complete using the verbs below, né? Então a gente vai completar usando os verbos abaixo. Então, por exemplo, cada figura aqui a gente vai usar alguma coisinha. Então vamos pegar, por exemplo, o smoke. Ó, smoke. A gente vai usar esse cara aqui, ó. He smoked a cigarette. Did he smoke a cigarette? Yes, he did. Então, o que está acontecendo aqui? A gente faz a afirmativa. He smoked. No passado, a gente muda o verbo. He smoked a cigarette. Ele fumou um cigarro. Did he smoke a cigarette? Ele fumou um cigarro? Sim, he did it. Ele fumou. Então, a gente pode colocar o did aqui no final, tá? Vocês entenderam mais ou menos? Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. Aqui elas estão rindo, então acredito que o correto seja laugh. They laughed a lot. Então fica um E e um D no final do verbo. They laughed a lot. Did they laugh a lot? Elas riram muito? Yes, they did. E se for no, teacher? Se aqui tiver no, vai ficar no, they didn't. Por exemplo, nesse caso aqui vai ser o verbo. Bom, se eles estão nadando, pode ser que estejam brincando na piscina. Enfim, vocês vão ver lá na hora. Aí no caso aqui, ó, tá no, they didn't, tá? Assim, ó, no they didn't, tá? Então, aprendam a interpretar o verbo. Então, aqui, a primeira linha sempre vai ser uma afirmativa, né, no exercício. Vai ser sempre uma afirmativa, a de baixo vai ser sempre uma pergunta e a terceira vai ser sempre uma resposta, tá bom? E aí a gente finaliza por aqui hoje, então faça esse exercício em casa. Mas, além disso, eu vou dar também um plus homework, tá? Vou dar um deverzinho de casa maior, tá? Então, vamos lá. Number 4. Write the right verbs in the right places. Então, escreva os verbos certos nos lugares certos, tá? Write the right verbs in the right places. Então, a gente tem ask a question, danced well, washed my face, touched her hand, cleaned the room, relaxed after work. Relaxed after work, tá, gente? Então, perguntou uma questão, dançou muito bem, lavei o meu rosto, toquei meu cabelo, arrumei meu cabelo, né, tanto faz, limpei o quarto, relaxei depois do trabalho. Então, nessas, né,
de acordo com essas figuras, tá? Qual se encaixa? Qual frase se encaixa mais, né? Qual verbo, né? E complemento se encaixa mais. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, nessa primeira, in this first picture, I guess this phrase right here, let me search it. Wash my face. I think it would be matched very well, ok? Então eu acho que isso aqui combinaria muito bem com a frase I washed my face. Então acho que washed my face ficaria bem legal aqui, ó, lavei meu rosto. Aqui, ó, the phrase that would match very well would be here, touched her hand. Toquei a mão dela. Ficaria legal aqui. Por aí vai. Não vou fazer exercício. Então, para vocês fazerem página 60, the number 4 and the number 6. Choose 5 of the verb. Ah, tá. Não, na verdade é 4, 5, 6, ó. Write the past tense of the following verbs. Então, use fica used, need fica needed. Por aí vai. Vocês têm que aprender a pesquisar, tá? Eu acredito que a maioria aqui seja verbos irregulares, ou seja, é que vai seguir aquele padrãozinho. Cuidado, não é só de que vai acrescentar. Pode ser um e e um de, tá? Pode ser um i, um e e um de, tá? Nesse caso aqui, ó, pode ser que às vezes o y suma e apresente o i, o e e o de. Try fica tried, tá? Play fica... Não, study fica studied. Então, tomem cuidado com isso, tá? Então, o exercise number 4... 5 and the 6. Choose 5 of the verbs above and make sentence. Então, escolha 5 verbos acima do que nós trabalhamos, né, e monte alguma frase, tá bom? Tranquilo até aí, gente? O que vocês acharam? Acharam difícil esse tempozinho que a gente viu? Então, por hoje é só. So, guys, I hope you have enjoyed this class. If you have any doubts, please contact me on the WhatsApp. I'll be waiting for you. And see you soon, okay? Bye bye!